Eu ontem tive um evento sobre investimento, palestrantes lá de São Paulo, nós conversamos praticamente 2 horas e meia sobre essa questão. E uma das questões que tu traz aqui hoje, que coincidência, que é a questão da tributação de dividendos, né? E como é que está essas questões da tributação de dividendos? Porque a tributação de dividendos é algo que mexe muito com o mercado de ações, né? E, naturalmente, no Brasil, para ter uma ideia, a pandemia, em 2020, ela fez com que, a partir da pandemia, dados da Bolsa de Valores de São Paulo, mais de 2,5 milhões de novos investidores no mercado de ações aconteceram, da pandemia para cá, por razões várias, mas principalmente jovens estão hoje investindo no mercado de bolsas de valores. E por isso é importante esse termo, esse assunto que é tributação de dividendos. Então, Silvio Lopes, o governo, atual governo, reiteradamente vem tentando trazer à baila o assunto relacionado à tributação dos dividendos pagos, né, para as pessoas. E foi encaminhado para o Congresso Nacional recentemente o projeto de lei número, vou tomar a liberdade, 1087 de 2025. Estou aqui com ele na minha frente. E esse projeto de lei, ele pretende, dentre os assuntos, propor uma nova tabela de incidência do imposto de renda das pessoas físicas, atribuindo ali uma isenção, nessa tabela de rendimentos até R$5.000 por mês. Não é? E, em contrapartida, propõe esse projeto a tributação dos dividendos pagos pelas empresas às pessoas físicas. Né? Então, nessa propositura, tem lá o artigo 6-A, onde diz que a partir do ano calendário do mês de janeiro, a pessoa que recebe montante superior a R$50.000 por mês, a título de dividendos, a empresa é obrigada a fazer a retenção na fonte, do imposto de renda a 10%. Pois bem, a tributação dos dividendos é uma bitributação. Por que isso? Porque no ano de 1995, através da lei número 9.249, na época era o Fernando Henrique Cardoso, foi editada essa lei, na qual foi instituído, na ocasião, um adicional do imposto de renda para as empresas que lucram mais de R$20.000 ao mês. Desde o ano de 1996, as empresas que lucram mais de R$20.000 por mês pagam um adicional de 10% do imposto de renda. E essa tributação adicional do imposto de renda visou exatamente a compensar as perdas decorrentes do imposto de renda que antes incidia sobre os dividendos distribuídos. Então, no parágrafo 1º do artigo 3º dessa lei lá de 1995, diz o seguinte: a parcela do lucro real presumido ou arbitrado que exceder o valor resultante de R$20.000 por mês, sujeita-se à incidência do adicional do imposto de renda alíquota de 10%. E naquela ocasião, nós temos os motivos da edição desta lei, no item 12, diz lá: com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece a completa integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se esses rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-se de qualquer recebimento pelos beneficiários. Então, lá no ano de 95, o Estado brasileiro disse o seguinte: empresa, você paga o adicional de 10% de imposto de renda, independentemente de distribuir lucros ou dividendos aos acionistas e sócios ou não. Então, mesmo que a empresa capitalize lucros, ainda assim ela está sujeita ao pagamento dos 10%. Em contrapartida, faça, então, a isenção do imposto de renda sobre os dividendos. Isso vige até hoje. E agora, então, o governo quer tributar os dividendos, novamente tributar os dividendos, mas teria, então, que revogar o adicional do imposto de renda. Isso me parece hoje, nesse cenário, se for aprovado do jeito que está, uma bitributação e até mesmo, por que não, uma má-fé do Estado brasileiro com relação à questão tributária, esquecendo esse histórico, porque o governo está esquecendo esse histórico. Outra situação, veja só, esses R$20.000 de lucro, que a partir deles as empresas pagam esses 10% de adicional. Então, ele foi instituído em 95, começou a vigorar em 96. Estamos falando de R$20.000. Ele nunca foi atualizado. Então, a gente sabe que R$20.000 no ano de 95, hoje não tem o mesmo poder aquisitivo. Qual é o valor que tu acha que seria hoje atualizado? Eu fiz um cálculo pelo IPCA de janeiro de 96 a março de 95, e esse valor hoje estaria em R$117.000. Verifica o seguinte:
além de não ser proposta a revogação, que deveria ter sido proposta uma questão de boa-fé. Não houve a atualização que aumentou o pagamento das pessoas. Não houve essa atualização, não é? Então, eu conclamo ao Congresso, né? Eu apelo ao Congresso Nacional que analise essa legislação que foi encaminhada para apreciação, analise com muita cuidado, né? E se for mantida a tributação sobre os dividendos, né? Então que o Congresso Nacional inclua, por uma questão de justiça e de apreço à história, inclua a revogação dos 10% do adicional do imposto de renda. Era esse o recado que eu tinha que dar para os telespectadores. Agora, isso é muito comum, né, Giovanni? Vocês são contadores e tu é advogado também, mas na verdade eu como economista vejo assim, a gente tem muita experiência empresarial e tal, conversa com muito empresário. O cabedal e a complexidade da área dos tributos no Brasil é tão... os caras, não sei se os caras se deram conta que tem essa lei de 95, que de certa maneira ela conflita com essa atual. Talvez os caras nem saibam disso, porque nem eles têm, de certa maneira, um discernimento para entender essa complexidade que é a questão da estrutura tributária no país. E isso, né, Giovanni, mais do que tu sabe muito bem que isso aí acaba onerando mais as empresas, muitas delas não têm muitas vezes capacidade de continuar, vão fechar, vão dar desemprego, quer dizer, ao invés de aumentar a renda, vai diminuir a renda do governo, quer dizer, isso também pesa muito, e o governo parece que não tem tido essa sensibilidade. Não, e digo mais, né, para as pessoas físicas receberem os 5 mil reais, que também está defasado, porque se fosse fazer um gatilho automático pelo índice da inflação da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, o valor de isenção já teria que ter ultrapassado os 5 mil reais há muito tempo. O correto era que houvesse um gatilho automático de correção dessas tabelas, desses valores. Você lembra que lá quando tinha muita inflação, tinha um gatilho salarial? Você lembra? Eu acho que é muito jovem nisso, mas teu pai sabe muito bem, o Salésio, que na verdade naquele tempo havia um gatilho salarial. Quando aumentava assim, dava um gatilho salarial e o reajuste era automático. Sim, acho que deveriam... A justiça fiscal, que tanto é apregoada, né, nessa propositura, acho que deveria também contemplar gatilhos automáticos. Né, para tudo que tivesse valores absolutos em reais, né, sob perspectiva de tributação, deveria ter um gatilho automático inflacionário para reposição da... Inclusive a questão do limite do faturamento para os fins do Simples Nacional, por exemplo. Né? Agora, essas pessoas que recebem até os 5 mil reais de salário, né, que está se propondo a isenção, vou dizer uma coisa, né? Se continuar esse aperto, né, esse excesso, porque nós já temos uma carga tributária altíssima, porque o Estado nos retorna de serviços públicos. Não é? Então, vão se manter a tributação dos dividendos, né, que substituiu os dividendos de 95, sem atualização nenhuma. Vão impor uma tributação adicional para a distribuição dos dividendos, né, para aquelas pessoas que recebem dividendos acima de 50 mil reais. Estão espantando, estão prejudicando a atividade produtiva. E nessa toada, nessa falta de planejamento, né, com todo respeito, com essa falta de planejamento, não haverão empresas para pagar os 5 mil reais que o governo promete a isenção. Esse é o nosso receio e o Congresso Nacional, que é a nossa esperança, é importante ficar muito atento a isso. Giovanni, tu fala uma coisa importante que é fundamental. Quer dizer, nós vivemos ainda, em tese, uma democracia e tal, e o Congresso Nacional representa as aspirações da população. Ele é eleito pela população e tem que defender a população. Bom, mas na verdade é o seguinte, e por isso que é importante você fazer essa pergunta para ti. Vocês, contadores, são os caras que mais entendem dessas coisas. Vocês têm as suas entidades representativas, muitas delas não fazem o trabalho que deveria ser feito. Isso aí, inclusive, o Salésio e o D'Agostino têm denunciado muito aqui, o Conselho Federal de Contabilidade, que deveria também, nesse momento, ter uma ação positiva e ativa na questão. Mas, de qualquer maneira, vocês, como contadores, têm esta responsabilidade, como tu falaste aqui. Quantos contadores temos que são congressistas aqui no Rio Grande do Sul? Infelizmente, nós não temos, eu desconheço... Um contador que seja deputado federal. Contador que seja. É possível que tenha formação de ciências contábeis, né? Mas não divulga de forma ostensiva. Pois é, e isso é importante, porque não adianta, de repente, tu tendo uma representação, e eu acho importante que os contadores elejam um representante seu também nas próximas eleições, porque é um ponta de lança lá para exatamente defender a sociedade, com o conhecimento que vocês têm. Então, esse alerta, Giovanni, é fundamental, porque eu acho que outro parlamentar que tem aí, que não tem essa formação, poderia, né, assumir esta responsabilidade e alertar sobre essas questões que são fundamentais. Então, não adianta tu ficar lá dando um discurso que não tem
eira nem beira, quando tem assuntos mais importantes a serem tratados. E esse é um assunto fundamental. É um assunto fundamental. Vai impactar diretamente até mesmo na continuidade das empresas, né? Claro. Na perspectiva do empreendedorismo, né? Qual a vantagem que a pessoa vai ter de assumir formalmente um negócio, assumir riscos desses negócios, de gerar emprego, renda, não é? Se, além de pagar o imposto de renda sobre um pseudo adicional, ainda tem que se autopagar o imposto de renda sobre os dividendos que receber, né? E o capítulo fala da tributação mensal das altas rendas, né? Vamos combinar que 50 mil por mês para o empresário que assume todos esses riscos não é uma alta renda. Claro. Não é uma alta renda. Nesse caso tem aqui, eu acho que tem um sensacionalismo, tem muito sensacionalismo nessa legislação. Depois tem uma coisa, né, Giovanni? Nós sabemos aqui que a sociedade, muitas vezes, há certas ideologias que condenam o empreendedorismo, que condenam o empresário que cria, gera riqueza, gera renda, dá empregos, e ele que movimenta a economia, e ele que sustenta o Estado. Então o empresário deveria ser muito melhor tratado. E tratar bem o empresário é ser justo com o empresário. Quer dizer, olha, se tu tem a capacidade, tu vai lá, cria uma empresa, corre todos os riscos, tu tem, naturalmente, o benefício de ganhar, de oferir aquele resultado que tu almejou, porque tu correste o risco também, tu corres o risco. No prejuízo, o governo não vem te socorrer, e ele quer só quando tem lucro, então ele quer te tirar a tua parte, mais ainda, né? Então realmente eu acho que é uma questão política, né, que os contadores deveriam ter mais sensibilidade e ouvir profissionais como o Giovanni, como o Salésio, que desfilam aqui no programa, e que têm alertado exatamente sobre essas questões. Isso sim é uma defesa fundamental da sociedade. Obrigado e até a próxima, meu bem. Alguma novidade mais? Alguma coisa mais que quer acrescentar? Não, acho que é isso, né? Veja, sobre o lucro as empresas pagam imposto de renda, mais esse adicional do imposto de renda, mais a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Sobre o faturamento paga PIS, COFINS, né? Mais outros impostos sobre o consumo também, né? E agora mais essa, né? O sujeito, a empresa ofere lucro, ainda tributa de novo o lucro que foi distribuído para o sócio. É um absurdo isso. Nós tivemos a pandemia, mas a pandemia tributária no Brasil eu acho que é pior, né? É pior. Um abraço, Giovanni. Até a próxima. Um abraço.